É um programa de variedade, de notícias, de informações de várias cidades, toda a região dos lagos e também do estado, do interior do Rio de Janeiro. Então você vai ter como conferir tudo que está acontecendo na tua cidade e aí pertinho de você. O programa Rio Business traz muita alegria, muita informação e você não pode perder. Nos próximos programas, conto com a tua presença e com a tua audiência. Vamos lá? Vamos conferir? Olá! O programa Rio Business hoje está com um assunto muito diferenciado e um assunto do qual eu particularmente gosto muito, que é falar sobre criança. Então hoje nós estamos aqui no Hospital da Criança, na cidade de Cabo Frio, e estamos entrevistando aqui, eu estou tendo a honra pela primeira vez de entrevistar esse homem do qual eu sou fã, pelo trabalho dele, pela parte social que ele faz e por toda a atuação dele na profissão dele e na cidade. Então ele é amado não só por mim, mas por todos, né? Que sabemos dessa competência dele. Senhor José Roberto Rocha, seja muito bem-vindo pela primeira vez no nosso programa Rio Business. É um prazer estar com você, com todos os nossos ouvintes, telespectadores. E eu creio que nós temos compromisso com a nossa sociedade. Então, esses trabalhos que a gente juntos desenvolvemos é para agradecer à sociedade o muito que nos tem dado. A gente tem que devolver em trabalho, em dedicação, o carinho que a sociedade nos tem. Zé Roberto, posso falar assim, né? Claro. Zé Roberto, como que é essa tua atuação, a sua especialidade, né, a área que você mais atua, porque são tantas áreas que você atua, né, nessa parte de saúde, mas como que é a sua principal atuação e o ramo que você atua em Cabo Frio? Bem, a radiologia, eu sou radiologista, e no início a radiologia era voltada para o raio-x. No entanto, a radiologia, através da computadorização, foi ganhando novos métodos de diagnóstico. Por exemplo, o ultrassom é um método novo, a tomografia. E na década de 90 chegou ao Brasil a ressonância magnética. Então, a gama de exames, de diagnósticos foi aumentando muito. Eu, atualmente, tenho me dedicado mais à prevenção ao câncer de mama, ao câncer de tireoide e ao câncer de próstata. Esses 3 cânceres têm crescido muito ultimamente. Enquanto os demais cânceres, como pulmão, estômago, intestino, têm diminuído, o câncer de próstata, de mama e de tireoide sobem assim vertiginosamente. E cada vez está ocorrendo em pessoas mais jovens. Haja vista que antes a gente só ouvia falar em pessoas de 75, 80 anos com câncer de mama. Hoje a gente vê moças de 30 e poucos anos com câncer de mama. Zé Roberto, você acha que isso, de repente, também não se dá o destaque? Por exemplo, a campanha contra o fumo, contra o cigarro, ela está muito intensa. Então, você já está visualizando que essa diminuição no câncer no pulmão. E esse destaque agora internacional da Angelina Jolie, né? Com esse destaque dela ter tirado a mama. Fala um pouquinho disso. Do que você acha dessa medida que ela tomou, que todo mundo está julgando muito drástica, enfim, mas ao mesmo tempo muito inteligente? É muito importante nós verificarmos o seguinte: quanto mais desenvolvido é um país, mais risco aquela mulher tem de ter de câncer de mama. Para você ter uma ideia, no Rio Grande do Sul, que existe um consumo, como no Rio de Janeiro, de carne muito grande, aumenta o risco de câncer de mama, o consumo de gordura animal. Quando você toma pílula anticoncepcional mais tempo, você aumenta o risco de câncer de mama. Quanto maior o número de menstruações você tenha, você aumenta o risco de câncer de mama. Se você é submetido a radiações, você aumenta o risco de câncer de mama. Isso quer dizer o quê? Se uma pessoa tivesse 20 filhos, ela passaria a mocidade dela toda grávida, né, ou amamentando. Com isso, ela não menstruaria.
E quanto menos menstruações uma mulher tem, menos risco ela tem de câncer de mama. É claro que ninguém vai ter 20 filhos hoje, né, que está caríssimo. Hoje está difícil até ter um, né? Exatamente. Ninguém vai ter 20 filhos para não ter risco de câncer de mama. Angelina Jolie, ela recebeu da mãe um gene. É um gene no cromossomo 52, banda Q. Isso quer dizer que o risco dela, ao invés de ser igual às outras mulheres, em cada 11 ela tem um risco de 1, ela estava com risco de 4 para 1. Bem, quando fizeram a análise do sangue dela, viram que ela tinha também esse gene defeituoso para câncer de mama. Então o risco dela era de 2 para 1, quer dizer, 50%. Então, quer dizer, é cara ou coroa. Então o risco dela de ter era muito grande. E era uma mulher nova, com 30 e poucos anos, ainda não fez 40 anos, então o risco dela ter câncer de mama nesse desenvolvimento da vida, ela corre muito risco. Então o que ela optou? Em retirar a glândula mamária. Ela não tirou o mamilo, nem a auréola, nem a pele da mama. Então ela retirou como se fosse um implante, né? O pessoal fala prótese, mas o correto seria falar implante. Prótese é tirasse a mama toda e colocasse uma mama de acrílico. Mas o que coloca é esse silicone, o nome correto é implante. Então ela deu um cortezinho por baixo da pele aqui assim, tirou a glândula mamária e colocou um implante. É quase a mesma coisa que as mulheres que aumentam a mama, né, fazem. Colocam esse implante de silicone. Então as mulheres não precisam ficar apavoradas. Somente aquelas cujo exame de DNA demonstra que tem alteração no cromossomo que precisa fazer, porque com certeza terá o câncer de mama. O que eu vejo, Zé Roberto, eu acho que você vai concordar comigo, o que eu vejo assim, são muitas mulheres que às vezes veem que a barriga está grande, mas elas acham que às vezes é gordura e não é. É uma grande inflamação, é um mioma. O que você sugere e dá de dica para essas mulheres? Porque, infelizmente, os homens, eles saem privilegiados até nisso. As doenças em vocês, homens, são bem menor número do que nas mulheres. Então, nós, mulheres, infelizmente, mais uma vez, um ponto a menos. Patrícia, não é assim não. Ah, mas não. Vamos combinar. Você vê que as mulheres vivem mais do que os homens. Mas as mulheres vivem mais pelos homens, primeiro porque alguma coisa tem que ser, né, para a gente positivo. A média, a mulher vive 3 anos mais do que os homens. Mas por quê? Primeiro, ela é mais forte do que os homens. Por incrível que pareça, apesar desses problemas, né, que a gente está comentando. Mas ela é mais sábia do que os homens. Homem é um bicho bobo, não quer fazer exame preventivo. É verdade. Então, os homens ficam com vergonha, não querem fazer, eu sou macho. Homem mesmo faz exame preventivo de próstata. A mulher não perde nenhuma dignidade. E ela, quando começa a ter sua vida sexual ativa, com 18, com 20, com 16 anos, ela passa anualmente a fazer os exames preventivos. O que é necessário é que toda mulher faça os exames preventivos uma vez por ano. E eu aproveito o seu programa para fazer um apelo. Todas as mulheres que pretendam um dia ter filhos, façam antes de engravidarem os exames pré-nupciais, pré-natais. Não adianta fazer durante a gestação. Vou dar um exemplo. Se a pessoa tiver toxoplasmose, às vezes só dá uma dorzinha de cabeça leve, mas na criança pode levar problemas cardíacos graves no feto e pode ter um filho cego. E é uma toxoplasmose que poderia ser tratado. E essa toxoplasmose a mulher pode pegar como? Problema de gato, de rato, ou às vezes tratando do jardim, onde um gato fez xixi e ali transmitiu. Então, as mulheres grávidas não devem mexer com o jardim. É mesmo. Também latinha, né? Latinha de refrigerante, que você pega e não passa um guardanapo, não passa uma água, né? Isso aí você leva a problemas de algumas viroses, né? E alguns fungos, né? Como candidíases, etc. Mas a outra coisa é a questão da sífilis.
A sífilis numa pessoa que não está grávida é simples de tratar, é 10 injeções de benzetacil. Tomou 10 injeções e ficou curada da sífilis. Mas uma criança que é contaminada dentro do útero, ela já nasce com a chamada sífilis secundária, já com problema cerebral e poderá levar à loucura daquela criança. Então eu faço um apelo para que todas as mulheres jovens, antes de engravidarem, se vão pensar em engravidar, façam antes um exame de sangue, um exame de urina, né? De modo que possa afastar qualquer infecção, até uma infecção urinária. Se ela já está grávida, é muito mais complicado, porque alguns antibióticos alteram a dentição da criança. Então, às vezes, a gente precisa dar um antibiótico numa mulher com infecção urinária, mas essa mulher não está grávida, e a gente fica com medo de dar aquele antibiótico porque vai atrapalhar a dentição da criança. A Patrícia Cardinô Imóveis oferece os melhores lançamentos imobiliários na região dos Lagos. Várias opções de imóveis em locação fixa, locação temporada, compra e venda de imóveis. Uma equipe com grande conhecimento de mercado. Patrícia Cardinô Imóveis em 2 endereços. Avenida Nilo Peçanha, 360E, Centro, Cabo Frio. Telefone 26452796. E Avenida do Contorno 320, Algodoal, Cabo Frio. Telefone 26456081. Patrícia Cardinô Imóveis ajuda você a realizar o sonho da sua casa própria. A loja Belíssima prima por valorizar o corpo da mulher. Belíssima, Avenida Poeta Vitorino Carriço, 19, Parque Burle, Cabo Frio. Telefones 26471373 e 9869-2429. Belíssima. Tonto Restaurante e Pizzaria no Braga. Almoço self-service com churrasco a quilo. Culinária com qualidade em agradável ambiente com ar-condicionado. E picanha na brasa. Em funcionamento todos os dias. Almoço no Tonto é sempre muito agradável, com qualidade e variedade. Avenida Vereador Antônio Ferreira dos Santos, 222 Braga, Cabo Frio. 2645-1543. Então, hoje também a gente tem a mamografia, né? A mamografia a partir dos 40, que é gratuita. Como é que está funcionando isso? Bem, só para terminar, esse aqui, um instantinho Tá bom. E quando a mulher engravida, ela tem que tomar um cuidado tremendo, que algumas coisas não pode tomar. Nem anti-inflamatório ela não pode tomar, sem uma orientação do obstetra. E não pode fumar. É crime uma mulher fumar. Por quê? Vai diminuir o oxigênio nela, e vai diminuir o oxigênio na criança. E a criança cuja mãe fuma corre muito mais riscos de ser abortada e também nasce com uma média de 15% menos de peso. Você imagina se você tiver uma doença, você pesa 70 quilos e perde 10 quilos. Então, quer dizer, a doença te consumiu 10 quilos. O cigarro consome 15%, que consome 400 gramas na criança. Então, nascem crianças menores, geralmente prematuras, porque a mãe fuma. Então, é uma maldade que se faz quando a criança recebe a nicotina. E também, se a mãe fuma durante a amamentação, o aleitamento, o leite fica cheio de nicotina. E a criança, então, está mamando, para de mamar, não é porque está satisfeita, não, porque está tonta. Nossa, isso até eu não sabia, tá vendo? São informações, é um dicionário da saúde. É mesmo. E a bebida alcoólica também, exatamente, né? É a mesma coisa, a bebida alcoólica é a mesma coisa. Então a criança fica tonta. E é o mais incrível, a criança começa a se viciar em nicotina. Há casos de criança com 3 anos de idade, que pega o cigarro do pai ou da mãe, como que roubando o cigarro do pai e da mãe, bota dentro d'água para depois tomar aquela água com aquele gosto da nicotina, porque ela está começando a ficar viciada em nicotina, porque já recebeu a nicotina no leite. Então é como se tivesse aquela nicotina fazendo parte da nutrição dela, compreende? E ela fica tonta. Então ela é como se ficasse fazendo aquele barato, uma criança de 3 anos.
sobre a questão da mamografia, não é isso? Vamos falar um pouquinho agora de mamografia. Muito interessante essas suas dicas para a mulher que está pensando em engravidar e até mesmo para que já está grávida para poder se cuidar, né? Isso é muito importante porque vai gerar um feto, então tem que gerar com saúde, com muito amor e com muito carinho, né? Exatamente. Bem, quanto à questão da mamografia, como eu falei inicialmente, o câncer de mama, câncer de tireoide e próstata são os únicos cânceres que estão crescendo. Então, a mulher que antes precisava se preocupar com 70 anos, agora tem que começar a se preocupar a partir de 35 anos. A mulher deve fazer uma mamografia, que é o melhor método ainda existente, é a mamografia, com 35 anos. Então, ela faz, e essa mamografia tem que ser guardada como se fosse uma carteira de identidade. Aquele é a mama dela sem problema nenhum com 35 anos. Depois ela deve voltar, se ela não tiver passado de problemas mamários, nem a família com problemas mamários, ela deve fazer com 40 anos. E deve levar junto a de 35 para se conferir, para ver se apareceu algum nódulozinho. Então a gente verifica, com 35 anos estava totalmente limpa. Agora apareceu aquele nódulozinho, merece cuidado, vamos ver o que é isso. Então, cada pessoa tem a sua mama diferente da outra. E a mama direita deve ser exatamente igual à mama esquerda. Quais são os cuidados que a mulher tem que ter? Primeiro, uma vez por mês, ela deve se autoexaminar. Mas não pode se examinar de qualquer maneira, não. Ela tem que deitar, ensaboar a mão, com sabão mesmo, e vai seguindo como se fossem os ponteiros de um relógio. Então vai apalpando para ela conhecer a mama. Deve fazer isso até o 5º dia no início da menstruação. Logo que começou a menstruação, conta 5 dias, ela deve se examinar sempre daquele período. E com a mão levantada. Então, se eu vou levantar a mão direita, eu vou examinar a mama direita com a mão esquerda, não é isso? E depois o contrário, levanta a mão esquerda para examinar a outra. Bem, aí eu vou conhecendo a minha mama. Algumas pessoas têm a mama mais densa, outras mais flácidas, com mais gordura, mas ela vai conhecendo a sua mama. No período pré-menstrual, geralmente a mama é meio encaroçada, é mais endurecida, então ela vai conhecendo que aquele endurecimento faz parte das alterações hormonais pré-menstrual. Se sair alguma secreção na mama, a mama, quando sai uma secreção assim, tipo um leite, ou meio esverdeada, geralmente é uma infecção. Não merece muita preocupação, não. Mas se sai como forma de sangue, ou então sai muito branca, como se fosse uma água pura, então isso preocupa. Ela tem que procurar logo um mastologista para verificar o que é isso. Ou às vezes ela tem o biquinho, que é o mamilo, para fora, e ela começa a reparar que o mamilo, o biquíni começa a ficar de lado ou começa a entrar. Isso é um sinal de que pode ter algum problema na parte interna, na mama. Então, isso é um cuidado que pode ser o início de um câncer. Ou então, a pele da mama, que às vezes é bem lisinha, começa a ficar como se fosse uma casca de laranja. Então, se um determinado momento, se reparar que a mama está meio assim, grosseira, como se fosse uma casca de banana, de laranja, então tem que chamar atenção, então tem que ir ao médico para verificar. É muito comum as pessoas que depilam embaixo da axila terem um carocinho, são os linfonodos. Por quê? Quando está depilando, às vezes puxa um fio de cabelo e a raiz do cabelo inflama, aí forma um gângliozinho que chama linfonodo, então é muito comum. Então, às vezes, as pessoas chegam lá para mim, chorando, nervosa, mas quando a gente levanta o braço, vê que está depilando, já sabe que provavelmente seja isso. Faz o exame e verifica que, na verdade, é uma raiz de cabelo que inflamou. Então, esses cuidados iniciais ajudam muito o médico. Agora, a mamografia se consegue descobrir um câncer 3 anos antes de conseguir palpar esse câncer. Por quê? Às vezes o câncer também é uma ervilha. As pessoas têm mamas volumosas e se tiver um câncer lá internamente, você imagina, não consegue
palpar aquela ervilha, tá certo? Se o câncer aparecer bem debaixo da pele, dá para sentir. Mas se for mais internamente, somente através da mamografia. É um exame desagradável porque aperta. E no mundo inteiro é igual, tem que apertar. Se você for em algum lugar que não apertou a sua mama, está mal feito o exame. Para um exame bem feito, tem que apertar mesmo. Agora, as mulheres, principalmente as mais jovens, devem fazer logo depois da menstruação. Porque aí, desculpe, porque aí a mama está mais macia e facilita. Olha, gente, até para mim aqui também, foram grandes dúvidas tiradas. Eu admito que eu estou quase indo aqui para poder fazer já o meu exame agora, imediato, e eu sugiro a você, mulher também, que se não fez, corra atrás disso. Tonto Restaurante e Pizzaria no Braga. Almoço self-service com churrasco a quilo. Culinária com qualidade em agradável ambiente com ar-condicionado. E picanha na brasa. Em funcionamento todos os dias. Almoço no Tonto é sempre muito agradável, com qualidade e variedade. Avenida Vereador Antônio Ferreira dos Santos, 222 Braga, Cabo Frio. 2645-1543. A Patrícia Cardinô Imóveis oferece os melhores lançamentos imobiliários na região dos Lagos. Várias opções de imóveis em locação fixa, locação temporada, compra e venda de imóveis. Uma equipe com grande conhecimento de mercado. Patrícia Cardinô Imóveis em 2 endereços. Avenida Nilo Peçanha, 360E, Centro, Cabo Frio. Telefone 2645-2796. E Avenida do Contorno, 320, Algodoal, Cabo Frio. Telefone 2645-6081. Patrícia Cardinô Imóveis ajuda você a realizar o sonho da sua casa própria. Agora vamos falar de criança aqui para finalizar aqui, que a gente aqui o papo é tão bom que não dá vontade de parar, né? E o Zé Roberto tem um conhecimento assim, vamos marcar outras entrevistas com certeza. Zé Roberto, fala um pouquinho para a gente dessa função, né, do Hospital da Criança e desse atendimento a partir de agora, desse centro de imagem. Bem, o Hospital da Criança está com o objetivo de se tornar um hospital autônomo, sem ficar precisando levar a criança para um outro serviço, de modo que a criança chegando aqui possa ser totalmente tratada. E antes havia uma certa dificuldade do funcionamento do serviço de radiologia. Agora o serviço de radiologia tem condição de atender as crianças internadas e também as crianças externas. Então esse é o grande avanço, porque antes só podia atender as crianças internadas, não podia atender as crianças externas. Agora está com condição de atender também as crianças externas e com isso também a parte de vacinação que vai ser feita aqui no hospital também, a parte de laboratório que vai ser feita aqui também, de modo que o hospital possa ser um hospital integral da criança. Ele ficou mais completo e com mais qualificações aqui de atendimento. Exatamente. Porque antes é muito desagradável, né? A mãe precisa fazer um determinado exame, tem que tirar a criança do hospital, colocar na ambulância, ir para outro lugar. E agora está se buscando que aqui nesse hospital possa atender integralmente a criança doente, né? E também a parte de ambulatório, que o objetivo é fazer também os exames preventivos da criança, de modo que a criança possa ter toda a vacinação controlada, possa ter todo o seu exame de sangue, de urina, fezes, todo bem controlado, de modo que a gente possa ter crianças sadias. Porque a gente sabe, criança que tem um grande sofrimento até os 2 anos de vida, ela depois terá uma série de comprometimentos, tanto físicos como mentais. Criança que passou fome, carência de proteína, até os 2 anos de idade, e tem um déficit depois mental muito grande. Isso é muito triste, né? Por isso que a gente tem que se preocupar, desde a vida pré-natal e nos 2 primeiros anos de vida da criança, não deixar haver falta de proteína para haver o desenvolvimento cerebral normal.
E muitas vezes na casa de algumas pessoas falta comida, né? Então aí é que está a grande dificuldade. Mas isso é um outro assunto. E essa parte também do diferencial que vai ter nas UPAs também de Cabo Frio? Conta um pouquinho para a gente também. Bem, tanto as UPAs como o PAN, como nos hospitais, então quer dizer, na rede pública está havendo um incentivo de dar autonomia a todos esses lugares. E para isso precisa de investimentos muito altos, né? Porque é caro você fazer os investimentos nas áreas de laboratórios, nas áreas de imagem, ter também UTIs, de modo que, vamos dizer, chega na UPA uma pessoa com uma dor no peito, essa dor no peito pode ser uma porção de coisas. Você estava jogando futebol, a primeira pensada é uma distensão muscular. Dá um anti-inflamatório, dá um relaxante muscular, mas não. Aquele que, muito embora jovem, com 20 e poucos anos, ele pode estar infartando. Então, há necessidade de se fazer com eletro, para saber se aquela pessoa está infartando ou não, mesmo que tenha 28 anos e tenha saído de um jogo de futebol. Então, há necessidade dessas UPAs todas terem eletrocardiógrafo, terem médicos capacitados de fazer análise no eletrocardíaco, né? E ter todo um equipamento, porque também não tem sentido se fazer um diagnóstico de um infarto e dizer assim, que pena, né? Vamos colocá-lo agora numa ambulância para levá-lo para um lugar para ter atendimento. Ele tem que ser atendido naquele momento, porque existem algumas medicações que dissolvem o trombo, que entope a artéria, né? Que faz o infarto, mas se for dada a medicação logo no início, enquanto aquele trombo está, vamos dizer, macio. Depois que ele endurece, aí não tem mais jeito para a medicação fazer efeito. Falta isso. Mais amor no coração, mais amor à criança que está sendo atendida, mais amor à pessoa que você está dando atendimento. E você demonstra isso nas suas atitudes. Muito obrigado pelo carinho. E eu, Patrícia, acho que todos nós temos que retribuir, né, aquilo que a gente recebeu. Eu sempre estudei em uma escola pública, então eu tenho uma obrigação de retribuir para a população da nossa cidade aquilo que eu recebi. Eu acho que isso aí é obrigação, eu tenho essa dívida, né, com a população de Cabo Frio. Isso aí, Deus agradece por isso e toda a população também agradece. Eu fico muito feliz de ter você na saúde agora e principalmente assim, sempre esteve, né? Mas agora, principalmente que é um novo governo, porque faz a diferença. As pessoas boas, elas não têm que ser tiradas de certos espaços, porque fazem falta, fazem diferença e eu tenho certeza que isso tudo vai agregar e muitos valores, né, para a nossa cidade. Hoje eu estou aqui falando de Cabo Frio, mas em próximos programas eu posso estar aí na tua cidade também. Mas eu quero deixar aqui todas as informações. Então, Zé Roberto, muito obrigada. Um prazer. Vanilda, falou com o Zé Roberto, não pode esquecer da Vanilda. Vanilda, um beijão para você, para toda a equipe do Centro da Imagem, para todo esse pessoal que assim é muito atencioso. Graciano, um beijão, compadre. Para todos eles, porque você sabe que você trabalha em equipe e você prova isso valorizando sua equipe de trabalho, que isso também faz a diferença. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e espero que esses conselhos de prevenção ao câncer de mama, câncer de próstata, câncer de tireoide e principalmente parar de fumar, isso é fundamental e todos não precisam seguir nenhum conselho meu, só sigam esses, tá bom? Façam a prevenção para que a gente possa ter uma vida saudável. Bom, gente, o programa Rio Business fez essa cobertura aqui com o senhor José Roberto Rocha, que é, assim, uma grande celebridade atuante na saúde em Cabo Frio. Espero que vocês tenham gostado. É tudo muito feito, sempre, com muito carinho, com muita atenção, com muito profissionalismo. E a equipe aqui é uma equipe parceira, uma equipe amiga e faz com todo carinho para você aí da sua casa conferir. O programa Rio Business vai estar sempre trazendo para você tudo o que há de novas informações das cidades, da região dos lagos e do interior do estado do Rio de Janeiro. E eu conto com a tua audiência e com a audiência da sua família. Fica na paz, fica com Deus e tudo de melhor, hoje e sempre, para você e para a sua vida.